tua bondade me seguirá. Que a paz que vem do Eterno encha o coração de cada um de vocês. Amém? Seja bem-vindo novamente à nossa aula, à nossa jornada, desvendando o seu propósito de vida. Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Tudo na paz? Graças a Deus. Que o Eterno seja louvado por cada vida aqui presente. Que Ele seja exaltado, porque foi Ele quem trouxe você aqui nessa noite. Porque Ele tem uma palavra para a sua vida. Ele quer que você encontre o seu propósito de vida. Ele quer saber por que você ainda não buscou a Ele para entender isso na sua vida. Ele quer que você busque a Ele enquanto Ele se deixa achar, através da sua palavra e através de pessoas assim como eu, estão aqui, tirando um pouco do seu tempo para levar uma palavra para você, para que você possa encontrar a sua razão de viver, o seu motivo de você estar aqui nessa terra, tá bem? Shalom a todos, que vocês fiquem na paz de Deus. Deixa eu botar um fundo musical aqui para a gente começar a nossa aula. Queridos, essa jornada começou a semana passada. Eu comecei no domingo da semana passada e eu queria ficar fazendo 40 dias direto, mas só que é muito puxado, irmão. Você não sabe o quanto a batalha espiritual lhe deixa cansado, lhe deixa moído. Quando a gente se levanta para trazer a palavra de Deus para vocês, o contra-ataque do nosso inimigo, ele é muito maior do que o que a gente pensa. Então ele faz de tudo para te tirar. E sábado e domingo eu estive muito dolorido, com o corpo doído, então eu não tive condições de fazer a live e nem trazer a aula da jornada desvendando o seu propósito de vida. Então o que é que eu vou fazer? Também para não cansar vocês, para vocês ficarem aqui 40 dias direto comigo, eu vou fazer de segunda a sexta. E aí sábado e domingo eu me reservo um pouco, e na segunda a gente volta de novo com nossa jornada até completar os 40 dias, tá bom? Então de hoje até sexta a gente vai fazer live todos os dias às 19 horas aqui pelo Instagram, e depois eu solto a live lá no YouTube também, tá bom? A aula gravada vai ficar lá no YouTube, caso você queira assistir novamente, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade a um tema que é dentro do livro, que eu falei que ia revelar esse livro no final da nossa jornada de 40 dias. Que o tema hoje é: a vida é uma atribuição temporária. Mas eu quero pedir perdão primeiro a vocês, que de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado. É porque eu anotei algumas coisas, editei um texto e coloquei aqui no tablet, porque fica maior de eu ler do que no livro agora de noite, tá bom? Então de vez em quando eu vou desviar o olhar para aqui pro tablet, para poder saber como é que tá o meu esboço aqui, para poder ir passando mais para cima um pouquinho, tá bom? E hoje o tema da nossa aula é: a vida é uma atribuição temporária. Por quê? Você já parou para pensar em quão breve é a nossa vida aqui na Terra? Tem pessoas que passam por essa vida e estão ainda nessa vida sem saber o porquê ela está nesse mundo, totalmente perdidas, totalmente desalinhadas com o processo e com o propósito que Deus quer para a vida dela. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus intruso. Ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um projeto para a sua vida. Só que ele não vai te empurrar isso
como as pessoas falam, né? De goela abaixo. Ele fala que a gente tem um livre-arbítrio para escolher o que a gente bem quer entender para a nossa vida. E se você for olhar algumas aulas anteriormente, que estão lá no nosso canal do YouTube, você vai ver que tudo o que nós estamos passando hoje na nossa vida são consequências das nossas escolhas. O Davi, o nosso salmista, o nosso rei Davi, um dia ele falou assim, no Salmo 39:4. Ele estava num momento de angústia, ele estava num momento de desespero, orando por seu filho, e ele disse assim, Senhor, mostra-me como é breve o meu tempo de vida, para que eu saiba quão frágil eu sou. O salmista, ele estava expressando um sentimento de angústia na sua vida, porque ele queria que o Eterno mostrasse para ele o tempo de vida dele aqui nessa terra. Para quê? Para ele saber a sua fragilidade como homem, para ele entender que ele é frágil, que ele só vai passar um tempo aqui nessa terra. A verdade é que estamos aqui por um pouco de tempo. A vida, como eu já falei, ela é uma atribuição temporária. Deus, ele já estabeleceu o tempo, o seu tempo aqui na terra. Agora entenda o seguinte: esse tempo que Deus estabeleceu para a sua vida aqui na terra é alinhado com o propósito dele. Ele não estabeleceu, vamos dizer, 100 anos para a sua vida e você viver uma vida desregrada, desalinhada com o que ele quer para a sua vida. Deus, ele vai te dar esses 100 anos, mas ele vai te dar se você estiver alinhado com o propósito que ele estabeleceu para a sua vida. Ele não vai te dar os 100 anos para você viver a migué, fazendo o que quer, não é verdade? Como a gente aqui na Bahia fala, as coisas são a migué, faz do jeito que quer. A Bíblia, ela está cheia de metáforas que nos lembram dessa realidade. A Bíblia muitas vezes ela compara a vida a um sopro, a uma neblina, a uma sombra que passa rapidamente. C.S. Lewis disse que a nossa vida, em comparação com a eternidade, ela é só um parêntese, porque o que nós temos para a eternidade é muito maior do que o que nós podemos pensar ou imaginar. Quando entendemos isso, nós descobrimos uma verdade que vai ficar gravada em nossos corações. Essa verdade é: em comparação com a eternidade, a vida ela é extremamente curta. Daqui uns dias, eu acho que, se eu não me engano, dia 20, o avô de minha esposa, ele vai completar 102 anos de idade. Ele já viveu bastante, não é verdade? 102 anos de idade, já viveu bastante coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: mesmo esses 102 anos aos nossos olhos sendo muito tempo, a eternidade comparado a isso é muito maior. E essa vida de 102 anos se torna curta em comparação com a eternidade. Davi disse assim, eu sou um estrangeiro nessa terra. E Pedro, ele reforçou isso assim, se vocês chamam Deus de pais, vivam como residentes temporários aqui nessa terra. Sabe-se muito que muitos vivem como se isso fosse aqui na terra tudo na vida. Querem fama, querem sucesso, querem reconhecimento, querem honra, porque querem deixar um legado massa. É legal isso? É.
Mas você se apegar a esses confortos, a esses bens e às conquistas, não vai ser muito legal, porque nós que somos de Yeshua, nós somos messiânicos, nós vivemos com Cristo e em Cristo para adorar ao Eterno. Nós temos uma cidadania celestial, porque o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Deus, ele não é dessa terra, ele é do céu, então ele é celestial. Nós estamos aqui, olha só essa chave, como uma missão, com uma missão. E qual é essa missão? Eu não sei qual é a sua, eu sei da minha. A minha é estar aqui ensinando você a encontrar o seu propósito. Eu não estou aqui para dizer qual é o seu propósito, mas para ensinar o caminho para você achar o seu propósito. Então entenda nessa noite que a sua vida é uma atribuição temporária aqui na Terra. Por mais que você viva 100, 102, 110 anos, 115 anos, ainda assim é uma atribuição temporária. Pense nisso. Eu vou trazer uma analogia, uma história que pode sintetizar bem isso. Se você fosse enviado como um embaixador a outro país, você deveria aprender o idioma desse país, respeitaria os costumes, mas jamais se esqueceria de onde você veio e nem trocaria sua lealdade, não é verdade? Porque você foi representando o seu país, você é um embaixador do seu país. Vamos dizer que eu fui enviado para a Argentina como um embaixador do Brasil na Argentina. Então eu tenho que aprender o idioma lá, eu tenho que respeitar os costumes e eu não posso jamais me esquecer de onde eu vim, de ser leal ao meu país. Mas vai que você começa a amar esse país a ponto de esquecer de onde você veio. Você automaticamente deixaria de representar esse país. E isso acontece justamente com muitos cristãos. Eles se apegam demais nesse mundo e esquecem de onde eles vieram. No domingo à noite agora, no sábado à noite, eu estava assistindo uma ministração do pastor Marco Feliciano no YouTube, nos Gideões. E ele fazendo um cálculo para poder mostrar que o povo do Eterno, eu não vou tirar católico, evangélico, protestante, denominação A ou B, eu vou englobar tudo em um tanto só. Ele falou que o povo de Deus, que se diz ser do Eterno, representa mais de 80 milhões de pessoas nesse país chamado Brasil. E ele fez uma comparação para ele dar um entendimento de que o povo de Deus ele tem força para mudar certas coisas. E o atual presidente que aí está, ele na última eleição ele teve 57 milhões de votos. Então sabemos que muitos que se dizem ser do Eterno, se dizem ser cristãos, católicos, protestantes e de algumas denominações, votaram nele. Mas ele quis dizer que se o povo de Deus, que se diz povo de Deus, quisesse mudar a história da eleição em 2022, ele poderia, porque ele seria a maioria. Se o presidente que ele se elegeu agora teve 57 milhões de votos, o outro candidato, se tivesse só voto das pessoas que são do Eterno, teria ganhado com 80 milhões de votos. Então é para você entender mais ou menos que isso traz muita força ao povo de Deus. Então a gente não deve se apegar a esse mundo. A Bíblia diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas.
Por quê? Porque nós somos embaixadores de Yeshua aqui na terra. Nós devemos representá-lo aqui na terra. E representar alguém é ser o modelo 99,9% igual àquela pessoa que a gente está representando. Nós devemos também saber que o nosso lar ele vai ser eterno. Por isso, não devemos estranhar quando passamos por aflição, injustiça, perseguição, quando algumas promessas nas nossas vidas elas não se cumprem aqui. Por exemplo, Moisés teve a promessa de entrar na terra prometida, mas devido a algumas decisões, o Eterno achou bem não levar ele para a terra prometida. Levou ele para junto de si antes que Moisés pudesse entrar na terra prometida. Assim pode ser nas nossas vidas também. Nós temos promessas e através das nossas decisões nós impedirmos de entrar naquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas, ou de alcançar aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. E quando eu estou falando que Deus tem um projeto para a sua vida, eu não quero dizer que você vai ser rico, que você vai ser milionário, que você vai ter um carro bom, que você vai ter uma casa boa. Isso são consequências de você buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Agora, abrindo um parêntese para poder falar sobre isso, não vá buscar o reino de Deus e a sua justiça pensando somente nas demais coisas, porque as demais coisas não vão vir se você estiver pensando só nisso, viu? Deus, ele permite que sintamos descontentamentos aqui, porque ele nos criou para sermos mais. Um peixe fora d'água nunca se sente bem. Uma águia presa ao chão nunca se sente livre, porque o ambiente do peixe é a água e o ambiente da águia está voando, está em cima, no céu, o tempo todo livre. Então ela não se sente bem quando ela está presa aqui na terra. Então não se prenda aqui na terra. Você também não vai se sentir plenamente satisfeito aqui, porque você foi criado para ser eterno, não temporário. C.S. Lewis disse assim, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Paulo escreveu assim, 2 Coríntios 4,18. Fixamos os nossos olhos, não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a Bíblia nos diz assim, nem olho viu, nem ouvido jamais ouviu, ou desceu, ou penetrou ao coração do homem, aquilo que o Eterno tem preparado para as nossas vidas. Então, querido, tenha isso em mente. A vida, ela é uma atribuição temporária. Você vai passar pouco tempo, por mais que você viva aqui na terra, você vai viver muito menos do que o que você vai viver na eternidade. Agora você precisa decidir se você quer passar essa eternidade ao lado do Eterno ou afastado dele. Se você quer descobrir o seu propósito para poder fazer com que essa engrenagem comece a girar e a tomar velocidade proporcional ao que Deus tem preparado para você, você precisa tomar uma decisão de andar ao lado do Eterno. Os heróis da fé, citados em Hebreus 11, morreram sem ver as promessas se cumprirem. Mas a Bíblia diz que Deus se orgulha deles, porque eles estavam esperando algo melhor, uma pátria celestial. Lembre-se, mais uma vez, a vida é uma atribuição temporária. O que te espera é muito, mas muito maior. Eterno e querido Deus, bendito sejas tu, Rei do Universo, que nos concedeu o dom da vida nesta noite, que nos sustenta
e que nos fez chegar até aqui neste momento na tua doce e gloriosa presença. Eterno, que as pessoas que estão aqui ao vivo e as pessoas que irão assistir essa live em um outro momento, elas possam encontrar em Ti a resposta para as suas perguntas, encontrar em Ti o propósito de vida para o qual elas foram criadas e principalmente para que elas possam conseguir responder o porquê que elas estão aqui nessa terra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza para mais próximo de Ti, para que eles possam entender que esse breve momento de vida aqui na terra não se compara ao que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, eu oro em nome do nosso Mashiach, Yeshua, Teu Filho, Teu ungido, Teu primogênito. Que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, com a Tua graça e com a Tua proteção. Obrigado, Senhor. Amém? Que você possa estar buscando em Deus, no eterno, a sua missão de vida, o seu propósito de vida, que é muito maior do que o que você está buscando aqui nessa terra. Fiquem com Deus e até amanhã às 19 horas na nossa jornada, desvendando o nosso propósito de vida.